A dívida pública americana vem subindo numa velocidade alarmante. Ela está numa velocidade de aproximadamente US$ 1 trilhão a cada 100 dias, de acordo com o Bank of America. Então, demorou 92 dias para subir de 32 trilhões para 33 trilhões, e aí está demorando aproximadamente a mesma coisa, 95 dias, para essa dívida subir dos 34 trilhões que nós estamos hoje para 35 trilhões, que é o próximo passo. Então, a explosão seria o esperado, né? Todo mundo fala sobre essa famosa dívida pública americana e fica assim, isso é insustentável. Chega um momento que os Estados Unidos vão ter que quebrar. Só que eu quero falar sobre um paradoxo que acontece com os Estados Unidos, porque ele se encontra numa posição que é privilegiada, felizmente ou infelizmente, independente da sua opinião dos Estados Unidos, é algo que acontece e eu quero explicar exatamente por que os Estados Unidos acabam não somente não sofrendo como outros países com essa dívida pública, principalmente quando ela está crescendo numa velocidade tão alta, mas como que essa dívida, na verdade, está fortalecendo os Estados Unidos, principalmente quando a gente compara com o resto do mundo. Então, primeiro, a gente tem que ver princípios básicos, né, de macroeconomia, que geralmente, quando uma moeda sobe de valor, quando você tem um dólar mais forte, por exemplo, ele cria uma deflação na economia. Então, os preços dos produtos em relação àquela moeda que ficou mais forte acaba caindo, certo? Que é uma deflação monetária, que ela não é muito boa, né? Ela faz os ativos caírem, faz as ações caírem. Só que existe uma exceção a essa regra, que acontece quando esse mesmo país, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, que a sua moeda está ficando mais forte, ele também sobe os juros que ele paga sobre a sua dívida, que é exatamente o caso hoje dos Estados Unidos. Então vamos lá, quando um governo ele começa a aumentar os seus gastos e ele está querendo estimular a economia, ele está querendo inflar a economia, injetar dinheiro na economia, seja lá qual for o motivo, isso acaba ajudando os preços dos ativos a subirem, porque o mercado vê como uma forma de você se proteger dessa inflação monetária, né, de gastos governamentais que vem criando artificialidades no mercado. Então você vê isso se refletindo na bolsa, você vê isso se refletindo no preço dos imóveis. Só que aí que começa a criar um paradoxo, porque isso acaba sendo atrativo não somente para as pessoas que participam dessa economia, porque se você vê a bolsa subindo, de repente todo mundo quer participar também e se proteger também. Só que isso também se torna atrativo para as pessoas que estão fora da economia, que estão fora da economia local, que estão na economia internacional. Então, quando você olha para a Bolsa Americana, você percebe você vê notícias ao redor do mundo onde a Nvidia está crescendo, ela está maior do que o PIB de vários países, e você percebe que pessoas na França vão querer participar, pessoas no Japão, empresas vão querer participar, entidades, bancos vão querer participar, porque eles estão vendo problemas na sua própria economia. E não dá para você comprar uma ação da Nvidia, né, que é o exemplo que todo mundo está falando aí hoje, se você não tem dólares. Certo? Aqui, longe de ser algum tipo de recomendação de investimento, nada disso, só explicando um pouco como que funciona essa dinâmica de forma educacional. Então, quando você quer participar, se um japonês quer participar desse rally da SP500, que está sendo movimentado aí principalmente por 4 ações, né, como a Apple, como a Microsoft, como a Nvidia e a Tesla, você percebe que com ienes não dá para fazer isso. Com reais não dá para fazer isso, com euros não dá para fazer isso, você precisa de dólares. Então o dólar ele acaba sendo um ticket de participação nesse tipo de mercado. Então você acaba criando um jogo relativo. Então, por mais que você diga que nos Estados Unidos as coisas não estejam indo muito bem, fora dos Estados Unidos tá pior. E para agravar a situação, ele ainda cria um FOMO, né, que é aquele Fear of Missing Out, onde você tá vendo as outras pessoas ganharem dinheiro e você acaba criando aquela ansiedade de você querer participar disso. Só que o jogo não é só nos Estados Unidos, o jogo é global. Então, de repente, você tem uma enxurrada de novo capital que quer participar disso.
e acaba criando toda uma injeção de novo capital que vai ser aquela pessoa que vai comprar. Então você tem muita gente que se pergunta o quão alto pode ir esse mercado, né, que já está maluco, que não necessariamente fala sobre o que acontece no mercado em si, com os fundamentos daquela empresa, mas está praticamente uma bolha. Quem é o próximo que vai comprar? Talvez você tenha uma enxurrada de capital de desesperados fora dos Estados Unidos que também querem fazer parte disso e que estão dispostos a comprar mais caro ainda para fazer os preços subirem mais ainda. Percebe o problema do paradoxo que isso vai criando? Agora, nós estamos falando do mercado. E os juros? Além disso, você ainda tem os juros que nos Estados Unidos estão altos. E aí, quando você tem esse tipo de política monetária que se chama de mais aperto monetário, que na verdade não é um aperto, mas ele cria uma atratividade maior em relação ao que seria se não tivesse esse tipo de juros, você dá mais um boost ainda em relação a esse dinheiro e faz o mercado americano se tornar mais atrativo ainda para a aquisição desses dólares, porque não somente os dólares são o seu ticket para entrar na economia americana, mas agora você está sendo mais bem remunerado para estar em dólares. Olha só que interessante. Isso vai desenvolvendo o que a gente chama da teoria do milkshake do dólar, do Brent Johnson, que descreve muito bem isso que está acontecendo. Ele comentou justamente sobre esse tema no último podcast dele. É muito importante, eu não vejo isso sendo muito falado, né? Principalmente na parte da economia brasileira. Então, quando você deixa os Estados Unidos mais atrativos em relação a outros países, com o mesmo tipo de juro que o outro tem comparativamente, ou um juro mais alto, você joga esse jogo relativo, mesmo que os juros dos Estados Unidos caiam, mas os outros países caiam ainda mais, você continua deixando o diferencial desses juros atrativo para o capital continuar gravitacionando em volta dos Estados Unidos e buscando o mercado americano. E só os Estados Unidos conseguem ter essa posição. Os outros países não conseguem. Porque ele é justamente o centro do sistema euro-dólar. É o maior mercado consumidor do mundo, é hoje um mercado que está em dólares, então os Estados Unidos não têm risco cambial algum, porque tudo é dólar, e isso acaba fazendo com que ele tenha uma vantagem competitiva desleal em relação aos outros países, porque o Fed é o único que pode mexer com uma política uma política fiscal americana junto com o Tesouro americano para aumentar os gastos em dólares ou criar títulos em dólares. Outros países não podem fazer isso. Eles só podem jogar o jogo se eles mexerem nas suas próprias moedas, provavelmente criando uma desvalorização para se manter no jogo para ter acesso aos mesmos dólares. Percebe? Isso que acaba criando o jogo, a dança das cadeiras, onde todos os países acabam dançando, correndo em volta das cadeiras ali, e quem toca a música e produz as cadeiras são os Estados Unidos. Então, uma analogia para você tentar entender um pouquinho por que é tão complexo essa questão do dólar e por que os Estados Unidos conseguem se livrar dessa, né? Pelo menos por enquanto. Não estou dizendo que isso vai ser sempre o caso, mas pelo menos por enquanto é exatamente o cenário que vem acontecendo. É claro que isso vai criar problemas no futuro, é claro que isso é insustentável, só que o problema é muito maior para as outras economias, porque o capital acaba fugindo de lá, buscando essa liquidez nos Estados Unidos, esse mercado, você tentando proteger o seu capital. Além disso, você tem o risco cambial que você vai se protegendo e ainda é muito bem pago em dólares com títulos da dívida americana, com os T-bills, por exemplo, né? Existe até aquele dilema não, aquele ditado que é onde se fala assim, ao invés de Netflix and chill, né, que você vai assistir Netflix e ficar de boa em casa, tá todo mundo com T-bills and chill, ou seja, estão comprando títulos da dívida pública e esperando para ver o que vai dar, mas enquanto eu espero, eu estou sendo muito bem pago. E esse diferencial que está fazendo todo esse mercado dos Estados Unidos se tornar mais atraente, né? É a teoria da camiseta menos suja, né? Tá todo mundo com a roupa suja, mas os Estados Unidos está com a roupa menos suja. Então eu vou usar essa camiseta, mesmo que ainda esteja suja. E agora um outro paradoxo é que
Ao entrar mais capital nos Estados Unidos, é exatamente o que uma economia gostaria de ter, atração de capital. E aí fica a pergunta, se o capital está sendo atraído, o mercado está indo muito bem, entre aspas. O que faz o Fed interpretar que o mercado está muito bem. E se o mercado está muito bem, por que eu vou baixar juros? Por que eu vou fazer esses juros baixarem? Não faz o menor sentido. Afinal de contas, eu não tenho nenhum indício de que a economia está indo mal para que eu tenha que estimulá-la. Só que, ao mesmo tempo, isso esguela países na Europa, na América Latina, na Ásia, que vão ter que acabar tendo que baixar os juros para poder reestimular a sua economia, porque está havendo uma fuga de capital. Mas, ao baixar os juros para tentar reestimular a economia, você cria um diferencial maior ainda que faz o capital voltar para onde? Para os Estados Unidos. Percebe como é um sistema muito entranhado e injusto, inclusive, né? Não estou dizendo que eu concordo com a forma que isso funciona, mas isso acaba se tornando um fato. E aí você vê, inclusive, quando pessoas estão sentados num capital em dólares, fugindo das suas economias fora dos Estados Unidos, colocando capital nos Estados Unidos, sendo bem pagos e bem remunerados por deixar esse capital nos Estados Unidos, pagando a dívida exponencial dos Estados Unidos, que permite mais oportunidades para compras externas, porque afinal de contas você consegue ter uma oferta muito grande de dívida pública, mas você tem uma demanda maior ainda. Olha que coisa louca. Então, a dívida cresce exponencialmente, mas a demanda cresce exponencialmente também. E uma está mais rápida do que a outra, e ela é a demanda. Até agora não existe nenhum indício de que a força de demanda pare. Pelo contrário, ela deve aumentar cada vez mais, apesar da dívida americana estar sendo crescente exponencialmente. E aí você percebe que quando você está sendo muito bem remunerado em dólares, você acaba tendo um surplus, né? Você tem um capital adicional que você pode começar a alocar em outros mercados. E isso vai para a Bolsa de Valores ou mesmo para Bitcoin, que você percebe agora que no momento que eu estou gravando esse podcast, chegou aos 65 mil dólares, quase voltando às máximas nos Estados Unidos, mas já bateu as máximas em euro, já bateu as máximas em yuan, já bateu as máximas em iene, já está batendo as máximas em várias moedas, na Nigéria, no Zimbábue, todos os lugares onde as economias são mais fracas. O Bitcoin já bateu as máximas, mas ele está perto das máximas até nos Estados Unidos. E isso vem da onde? Vem de um capital que está desesperado para poder acessar esse mercado. Ou mesmo fazer uma arbitragem, né? Eu poder comprar Bitcoin mais barato nos Estados Unidos e vender mais caro na Nigéria, certo? Então você tem vários movimentos que vão fluindo para dentro dos Estados Unidos e para fora dos Estados Unidos. Mas nesse momento você percebe uma entrada muito grande de capital. E quanto mais você esguela os outros países, mais eles são esguelados ao tentar se defenderem. E isso acaba criando um jogo bastante injusto, onde os Estados Unidos não vão se dar bem no final. A história não é muito boa, pelo menos na teoria do milkshake do dólar. Provavelmente o ouro acaba subindo, né, cada vez mais. A gente vê que ele também está chegando nas máximas históricas, então acaba que ninguém consegue explicar isso muito bem, exceto a teoria do milkshake do dólar. Então eu tenho que dar os parabéns ao Brent Johnson, porque mesmo que tenha erros no futuro, ele está prevendo muito bem essa movimentação que poucas pessoas falam. Então é muito importante você entender que tudo é um jogo relativo, onde os Estados Unidos, por mais que você goste deles ou não, estão numa situação privilegiada, onde as coisas têm que quebrar primeiro fora dos Estados Unidos, para depois isso acabar acontecendo no epicentro desse buraco negro chamado eurodólar. E principalmente o mercado que o originou, que iniciou nos Estados Unidos, mas que tomou um corpo, uma conta própria, né? E hoje você tem todo um sistema monetário baseado nele. Então é muito importante você prestar atenção nesses movimentos, porque isso mantém as artificialidades e as paixões também muito aguçadas, né? Então, assim, como que pode acontecer que 2023 vai ter que ter algum tipo de recessão? Não teve. Pode ser que agora você tenha certeza que nós vamos ter uma em 2024, pode ser que ela não aconteça. Sempre a insanidade pode continuar sendo mantida por muito mais tempo do que você consegue se manter líquido.